pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje no programa vamos falar de um assunto que faz parte da rotina de muitas famílias, o uso de telas. Será que existe um jeito saudável, equilibrado e sem danos ao desenvolvimento e à saúde mental das nossas crianças? Como encontrar esse meio termo sem culpa? A minha convidada de hoje é psicóloga e ela vai nos ajudar a entender o que de fato realmente importa quando o assunto são telas. Seja muito bem-vinda, Sofia Sebem. Oi, Dani. Oi. Boa tarde, muito obrigada por me ter aqui para falar sobre esse tema que é tão especial e tão urgente, né, nesse momento que a gente vive, nessa era super conectada que as crianças estão vivendo e que os pais estão tentando dar conta, né, de tantas coisas e uso de telas, inclusive. Então, exatamente, né? A gente está aqui para a gente conversar sobre essa era, né, tecnológica, que não tem como fugir muito disso, né? E a gente vai conversar aqui como que a gente pode equilibrar, né, brincadeiras reais com esse mundo virtual. Né? Então, primeiramente, eu gostaria de que tu se apresentasse, falasse um pouquinho da tua especialidade, do teu trabalho. Tá bem, eu sou psicóloga clínica. Então, eu trabalho em consultório, né, em tratamentos psicológicos, né, tanto para crianças quanto adolescentes e adultos, e especificamente, né, crianças que têm problemas em relação a esse uso de telas, né, ajudando tanto as crianças quanto as famílias, né. E, inclusive, tu recém voltou do Canadá, né? Isso aí. Tu estava fazendo alguma coisa específica também para a área das telas, né? E isso, eu estava fazendo um estágio num grupo de pesquisa do Canadá, que eles se concentram em pesquisar esse assunto, né. Então, foi bem legal para a gente poder ter uma outra perspectiva, na verdade, sobre esse assunto, e eu especialmente poder investigar esse assunto por meio de novas técnicas e métodos que aqui no Brasil, às vezes, a gente não consegue por conta de algumas limitações, então foi bem rico, assim. Que legal. Então a gente está com a pessoa certa aqui para falar sobre esse tema maravilhoso, né? Inclusive a gente já, né, tava difícil a gente marcar, já tá um tempão, né, Sofia? Isso aí. Mas vou ter viagem, não vai dar, não sei o quê. Mas assim, ó, ela Deu. voltou no Brasil e veio marcar aqui comigo, né, pra gente conversar sobre isso que é aí. muito importante. Vamos lá, então. Vamos lá. O que de fato os pais precisam entender sobre o uso das telas? Olha, eu acho que hoje as pessoas, elas têm focado muito na questão do tempo, né? Então, eu recebo muitas directs, inclusive no Instagram e também na clínica, quanto tempo que meu filho pode ficar ou não. E a gente tem algumas diretrizes, né, da Sociedade de Pediatria e do Royal Skin College de Londres, mas a questão que fica para mim é que o tempo, ele é uma pequena parcela e a gente precisa ampliar um pouco para discutir o conteúdo que essa criança está tendo acesso, o contexto de uso e especialmente a relação que essa criança vai ter com a tela, né, no sentido do padrão de uso. É assim que a gente vai conseguir prever, na verdade, se essa criança ela vai ter um uso que é mais equilibrado ou um uso que é mais problemático, né, que pode inclusive levar ao vício ao longo do tempo. Ótimo. Para a gente começar, então, eu queria já perguntando assim, qual é a tela menos prejudicial? Olha, essa é a pergunta de milhões, na verdade, né? Mas para crianças pequenas eu penso que é a TV, tá? Por quê? Eu penso que tem alguns aspectos que são bem importantes que precisam ser considerados. A TV, ela é algo estático, em primeiro ponto, né? Então, assim, é um recurso que está na casa, né, e que é possível de ser ligado, desligado, e que não pode ser levado nos lugares, né? Então, não é um dispositivo móvel, porque muitas vezes a criança, ela pode associar que o celular, como está em todos os lugares, até um tablet pequeno, que ela pode levar a qualquer lugar, né? Então, ela, inclusive, pode ver nós adultos fazendo isso. A TV é muito mais fácil, em termos, né, na primeira infância ali, da criança poder usar e entender que tem um tempo, que tem um momento e que é dentro da casa dela, né? Ao contrário do celular e do tablet, que nesse momento inicial talvez possa ser um pouco mais desafiador, assim, para ela entender que tem um tempo, tem um limite, tem, né, um espaço adequado para aquilo. Resumindo, a tela maior é menos prejudicial que uma tela menor. Isso aí. É isso aí, né? Isso aí. E nada de ser móvel, né? Porque ela pode ter aquela coisa, né, de levar para qualquer lugar e achar que pode estar sempre vendo, né? Alguma coisa ali. Isso. Uhum. É, né? Aí. Mas o que de fato, assim, pode afetar com o uso excessivo de uso das telas?
Hoje a gente tem várias pesquisas bem, assim, robustas, né, apontando que esse uso excessivo, ele acaba prejudicando especialmente o desenvolvimento cognitivo da criança e o social, e também algumas questões de linguagem também, muito pelo mecanismo da troca das interações com adultos disponíveis pelo uso da tela. Então, se a gente for pensar que não é a tela em si, mas é o que está faltando no lugar da tela, né? Então, na verdade, a gente pode pensar que esse uso excessivo, ele precisa englobar várias questões para a gente poder ter prejuízos, né? E aqui que entra, por exemplo, a questão do conteúdo, né? Tem pesquisas mostrando, por exemplo, que tem conteúdos que, inclusive, ajudam o desenvolvimento da criança, né? Por exemplo, o desenho Daniel o Tigre, que eu sou fã dele, ele ajuda no desenvolvimento emocional, tem pesquisas mostrando isso, né? Então, conteúdos mais educativos para crianças pequenas, ele tende a ser mais benéfico, né? Então, tu entende que a questão o quanto que o uso prejudica ou não, precisa ser considerado com base no conteúdo e no contexto, e não só no tempo. Porque o meu filho, por exemplo, pode estar vendo um conteúdo super educativo, e aquilo fazer bem para ele, ao contrário dele só ver conteúdos, né, no YouTube, que daqui um pouco não são mais de lazer, é um uso mais passivo, ou ele ter muito acesso a esses tipos de conteúdo, não que não possa ter, né, mas ter muito acesso a esse tipo de conteúdo e não ter acesso a conteúdos educativos. Por isso que a questão do tempo, ela é um marcador importante, mas não é o único. E às vezes as pessoas se perdem um pouco na questão do tempo, né? Por isso que as pessoas às vezes ficam demonizando muito esse tema, né? O tempo excessivo causa autismo, causa depressão. E quando a gente vai ver nas entrelinhas, tem muitas outras coisas ali por baixo, sabe? Então, na verdade, o conteúdo importa mais que o tempo. Depende da criança. É? Eu acho que sim. Essa é uma questão bem importante, né? Tem algumas pesquisas que mostram que, por exemplo, o contexto familiar e a própria vulnerabilidade da criança pode aumentar ou diminuir esse risco de um uso excessivo, né? Porque a gente está falando no sentido do uso excessivo, mas aqui o que fica importante delimitar é que o uso excessivo não configura um vício. O uso excessivo é o tempo. E o tempo excessivo é um fator de risco para um possível vício de telas. Mas o vício em telas na criança, que assim, a gente até... talvez a gente nem poderia chamar de vício, né? Porque será que uma criança pode desenvolver um vício ou não? A gente tem debatido muito isso, né, no meio acadêmico. Mas o tempo de tela é um dos fatores que pode deixar aquela criança disponível para ter um risco, entendeu? Entendi. Então, a questão é que muitas vezes a gente precisa levar outros fatores em consideração. E o quanto que aquela criança, né, e o ambiente que ela está vivendo vão influenciar aquele uso também. Por isso que depende, sabe? Entendi. Eu acho que a gente precisa ver muito mais cada criança como uma criança única e o quanto que aquele ambiente familiar é capaz de promover um uso saudável ou não. E quais são os sinais que a gente pode identificar que aquela criança está com uso excessivo de telas? Eu acho que tem vias do comportamento, né? Então, as crianças, elas demonstram muito as alterações de comportamento, né? E eu acho que na escola é muito visível, né? Porque as profs estão sempre acompanhando ali as crianças e geralmente vêm, inclusive, encaminhados para psicóloga por meio das escolas, né? Que estão vendo ali, daqui um pouco, um declínio no desempenho acadêmico, né? Problemas de comportamento, então uma criança que fica muito mais isolada socialmente, que ela tá muito ansiosa, que ela chora demais. Outro ponto bem importante é se essa criança está cada vez mais querendo usar telas em detrimento de outras atividades, né? Então ela acaba preferindo trocar, por exemplo, e jogar bola com alguns amigos para ficar na tela, e isso é algo que é sistemático, né? Outro ponto bem importante para as famílias atentarem é o quanto que existem conflitos dentro da família em relação a esse assunto. Porque se existem conflitos e está tendo muitas brigas, tem alguma questão ali que precisa ser ajustada nessa comunicação. Porque ou esses pais não estão conseguindo entender essa criança, ou essa criança não está conseguindo entender esses pais. E a tendência ao longo do tempo
é quando, por exemplo, essa criança tem o próprio celular, que daí é um marco bem importante, né, quando a gente está falando desse assunto. Se não existe uma comunicação saudável sobre esse assunto, a tendência é que essa criança ou esse adolescente busque, inclusive, informações em outros lugares e talvez não se sinta confortável para conversar com os seus pais sobre o assunto, sabe? E quando que a gente pode perceber que está fazendo mal para a saúde mental dos nossos filhos? Assim, a gente identificar alguma coisa que daqui a pouco tem que ser ajustado, ou assim, a gente identificar que de repente alguns, para não prejudicar também no desenvolvimento, né? Na questão da saúde mental, a gente precisa tá pensando muito na questão das emoções, né? Porque na primeira infância, especialmente, é um momento que eles estão estruturando a base da regulação emocional, né? Que é saber lidar, né, com as emoções. Por exemplo, se eu tô tendo uma crise de raiva e eu sei me regular emocionalmente, eu vou conseguir reduzir esse nível de raiva para que não fique, né, perpetuando isso, ou eu tenho uma crise explosiva, ou eu bato, ou eu xingue, né? Então, à medida que a gente vai conseguindo ensinar essa criança a se regular emocionalmente, isso, inclusive, pode proteger ela contra esses problemas, né? E a questão de saúde mental é também no comportamento, né? Porque a gente vê essa questão do comportamento, o problema de comportamento, a gente tem duas vias, né? Que é o comportamento mais externalizante, então é aquela criança que ela fica muito mais agressiva, né? Ou que ela xinga, ou que ela bate. Então, o externalizante é aquele que aparece muito mais. E tem o comportamento internalizante, que é muito mais pela via de uma ansiedade, de sintomas somáticos, né? Queixas de dor de barriga, e não tem uma condição clínica ali, né? Que daqui um pouco o médico diagnosticou. Então, a gente vai muito pela via da psicologia mesmo, né? Que daqui um pouco tem alguma coisa emocional. E a questão do comportamento internalizante, ele não é tão visível, né? Porque não é aquela criança que chama tanta atenção pelo comportamento. Mas não quer dizer que ela não está sofrendo. E aí a gente precisa tentar, especialmente a questão das emoções e do comportamento, que ali talvez a gente vai ter uma pista se essa criança está tendo sofrimento em relação ao padrão de uso de telas ou não. E como que a gente pode, então, identificar, né, esse padrão e que é importante, né, a gente já perceber logo de início, né, esses sinais que tu acabou de falar, para a gente poder, daqui a pouco, né, chamar uma especialista na área, né, uma psicóloga para ajustar isso, porque como é que a gente pode também, né, dividir brincadeiras reais com as telas? Eu acho que não precisa ser tão dicotômico, ou eu uso a tela ou eu uso a brincadeira real. Eu acho que, como eu sempre penso, né, a tela ela veio para ficar. Não tem como a gente criar o nosso filho numa bolha anti-telas, até porque no futuro a gente vai ter cada vez mais telas, eles vão trabalhar com isso, eles vão usar para lazer, como nós também utilizamos. Então, se a gente consegue ensinar desde cedo a ter um uso equilibrado, a gente está mostrando que é possível sim da gente poder ter consciência e ter um senso crítico até sobre o quanto que esse uso pode estar sendo excessivo ou não. Então, eu acho que poder integrar brincadeiras reais com brincadeiras, por exemplo, dentro da tela é super positivo, né? Então, não é uma questão de tu, por exemplo, eu deixo meu filho brincar com um brinquedo concreto ali, físico, e aí depois eu deixo ele na tela ali, passivo, horas sem interagir com ele, olhando conteúdos super rápidos, que são, né, que tem sons e barulhos muito rápidos que podem deixar ele agitado. Não, inclusive tem aplicativos dentro do celular que promovem brincadeiras entre pais e filhos, né? Que eu conheço, inclusive posso indicar se vocês quiserem, porque a gente precisa pensar que a gente tem que usar a tela ao nosso favor, né? E às vezes os pais, eles se veem muito no conflito, assim, né? Tá, a criança já brincou, ela tá, sabe, já entediada, ou tipo, eu já tentei de tudo, será que realmente eu dar um pouco de tela vai fazer mal? Né? Então, eu acho que é esse equilíbrio de poder pensar, ok, brincadeiras reais, que é super importante para o desenvolvimento, e às vezes também, por que não usar a tela como esse recurso lúdico, né, em que a gente está interagindo com a criança enquanto ela usa também, sabe? Perfeito. E existe um tempo limite, assim, por dia? Olha,
Atualmente, as diretrizes das sociedades de pediatria, né, e de organizações de saúde do mundo, eles têm um padrão em relação à idade da criança, né? Só que as pesquisas hoje, elas são bem inconsistentes em relação a provar que esse tempo, ele é, assim, um padrão ouro, tá? Então, se eu tivesse que colocar, assim, um tempo saudável, tá? Para crianças muito pequenas, eu acho que ali menos de 2 anos, é evitar ao máximo, né? A não ser que seja para alguma coisa lúdica. Então, por exemplo, tu usar o celular como uma brincadeira com aquela criança e não deixá-la usando passivamente ali, né, a tela, assim, 2, 3 horas, né? Isso sim é bem prejudicial para o desenvolvimento. Crianças maiores têm essas diretrizes, 1 hora até 2 horas, até 3 horas. Mas se eu fosse colocar um número mágico aqui para a gente poder pensar, considerando que as atuais evidências elas são inconclusivas, eu diria até 1 hora por dia. 1 hora. Ou 1 hora e meia, né? Eu acho que assim, não podemos ser tão radicais assim, né? Porque eu também, como a gente está ainda buscando essas evidências científicas e vendo o que funciona ou não, é talvez melhor pecar pelo excesso do que, né, por deixar demais. Mas isso não quer dizer que a gente não possa utilizar, porque eu acho que é isso, tem um discurso muito terrorista em relação às telas, né? E os pais se sentem muito culpados, tipo assim, nossa, qualquer tempo que eu deixar meu filho, automaticamente ele vai ter problemas. Então, quando a gente pensa nesse tempo, é importante da gente pensar muito nas diretrizes, né, que a gente tem hoje das organizações de saúde, mas as pesquisas atuais, elas são ainda inconclusivas em relação ao padrão ouro disso, então até que ponto é confiável. Mas para a questão de crianças de 0 a 2 anos, eu acho que é mais importante, assim, brincadeiras reais e interações ao vivo com adultos, né? Mas, inclusive, por exemplo, utilizar para videochamadas, né? Na pandemia foi muito bacana a gente ver as crianças, né? Que estavam conhecendo algum parente pela via online, né? Então, esse é um uso bem positivo que a gente pode fazer. Crianças de 2 anos a 5, eles recomendam no máximo 1 hora por dia. E aí depois, eu acho que um marco ali é dos 6 em diante, eles começam a aumentar um pouco esse tempo, né? Só que nessa fase também é um momento que muitos pais dão o celular para a criança, né? E até, por exemplo, os 11 anos, eles sugerem no máximo 3 horas por dia, né? Só que se a gente pensa que o tempo é um indicador de risco para um uso excessivo e para um uso problemático, talvez a gente precisa pensar em usar um pouco menos, especialmente nessa fase que eles estão aprendendo a como fazer um bom uso, né? Então, se eu tivesse que colocar um tempo, assim, recomendado, seria no máximo 1 hora e meia por dia. Perfeito. E como que a gente pode usar, então, as telas ao nosso favor, né? Com aspectos emocionais, aspectos cognitivos e também de aprendizagem. Eu acho que foca muito na questão do conteúdo, né? E no contexto de uso. Então, por exemplo, priorizar na maior parte do tempo conteúdos educativos, então que possam maximizar a experiência da criança com alguma coisa que ela está aprendendo, né? Então, por exemplo, se eu estou na fase de ensinar o meu filho sobre emoções, eu posso utilizar o Daniel o Tigre, que é um desenho que fala sobre as emoções. Se eu quero trabalhar com meu filho, por exemplo, relacionamentos familiares, o desenho Bluey, ele é excelente também para trabalhar isso com a criança, né? Então, tem muitos conteúdos, desenhos e jogos que têm essa proposta de poder ajudar essa criança, né? Claro que a gente pode pensar que nenhuma tela vai ter o poder de dar um desenvolvimento ali. Eu acho que é um plus, né, para uma criança que já está bem desenvolvida, né? E eu costumo dizer que saber fazer um bom uso é muito mais sobre quando não usar do que quando usar, né? E a gente sabe hoje que, por exemplo, é bacana evitar usar dentro das rotinas de sono, evitar usar em excesso, assim, durante as refeições, para acalmar essa criança, né? Ou tu vê aquela criança que sempre pede para usar a tela quando ela tá triste, quando ela tá com raiva. Então, daqui um pouco é uma criança que não tá se permitindo olhar para aquela emoção e quer se distrair com a tela, que muitas vezes nós adultos também fazemos, né? Tipo, tô chateada, tô com raiva, vou
ficar dumb scrolling, né, assim, na rede social para evitar aquela sensação, né? Então, acho que se a gente pode pensar em usar em outros momentos da rotina, que não esses momentos essenciais, né, que são importantes para o desenvolvimento físico e emocional, acho que a gente já está ganhando muito, né? Perfeito. E como é que a gente pode, então, colocar na rotina sem conflito e sem culpa? Né? Tu já falou ali para evitar na hora do sono, na hora da refeição, mas em que momentos a gente também pode colocar? Eu acho que durante, por exemplo, momentos de brincadeira com os adultos disponíveis, a gente pode usar essa tela junto com a criança, né? Então, tem estudos que mostram que esse uso em conjunto, né, que é tipo eu e meu filho usando juntos, esse uso ele é muito benéfico para o desenvolvimento. Melhor que deixar ele sozinho ali vendo a tela. Isso. Estar junto com ele. Isso, quando possível, que se faça. Eu sei que isso é meio contraditório porque muitos pais usam como recurso para distrair a criança justamente quando precisam e não tem outra rede de apoio, né? Sim. E tá tudo bem também se utilizar hora ou outra, porque nós somos seres humanos, né? E tem muitas mães que realmente, ou pais também, que precisam de um fôlego para poder tomar um banho, para poder fazer uma janta com calma, sabe? Mas se tu pode utilizar junto com o teu filho, a experiência ela é maximizada. E como é que a gente pode, então, fazer na hora de desligar, tá? Fazer essa transição, né? Porque vai ter choro, vai ter birra, né? Como é que a gente pode fazer essa transição ou já negociar desde o início com a criança? Como é que a gente pode fazer isso? Isso é uma coisa que eu acho bem importante de trazer, que as combinações sobre tela precisam ser feitas com a criança. Mesmo se for uma criança pequena, dá para usar inclusive uma brincadeira para combinar com ela. Porque, por exemplo, a gente combina com a criança o horário do almoço, né? Se ela vai comer XYZ comida. E por que a gente não pode fazer isso com as telas também? Porque senão fica uma postura muito autoritária do adulto. E a gente precisa ter a combinação junto com a criança, inclusive com crianças maiores ali de 6, 10 anos que já entendem mais, têm mais consciência. Quando eles sentem que eles fazem parte do combinado, é muito mais fácil de eles conseguirem compactuar com aquilo. Mas eu acho que não adianta a gente só chegar e tirar da criança. A gente precisa fazer gradual. E todos os dias ter uma rotina. Se a gente tem rotina para dormir, para se alimentar, por que não ter uma rotina sobre o uso saudável de telas? E quando a gente vai tirar, eu acho que esse é um ponto bem crucial, porque depende também do momento de desenvolvimento que a criança tá. Uma criança menor, a tendência dela é que ela chore, mas porque ela, se eu tirasse dela qualquer coisa, talvez ela ia chorar, né? Então, a questão talvez não é tanto a tela, mas é em que momento que essa criança tá. Quando é uma criança maior, eu acho que fazer essa retirada aos poucos. Então, por exemplo, avisar, olha, falta meia hora, falta 15 minutos. Lembra do nosso combinado inicial? Ó, quando bater 0, eu vou ter que tirar. Lembra que a gente combinou? E se por acaso chegou no momento e a criança teve uma desregulação, teve ali uma birra, tira, mas acolhe aquela criança, né? Então não cede, porque daí tu tá mostrando que, tipo, toda hora que ela chorar, ela vai conseguir o que ela quer. Tira, porque é o que tu falou que tu ia fazer, então mantém, mas acolhe o choro dela, né? Então tu pode dizer, eu entendo que tu queria ficar vendo, eu também fico triste quando eu não consigo fazer uma coisa que eu quero, mas lembra que a gente tinha combinado? Então amanhã a gente pode ver de novo, entende? Ao invés de só lá e tirar e deixar a criança ali chorando. Perfeito. Quero te agradecer então por esse quadro de perguntas e agora eu quero falar sobre os nossos apoiadores aqui da Árvore de Natal. Como vocês podem ver, a gente montou aqui um cenário muito lindo e acolhedor, natalino. Já estamos no clima aqui, né, de dezembro, Natal. Então eu quero agradecer o Mundo Mix e também o Mário Atacarejo. Lá vocês encontram todo tipo de presentes para amigo secreto e o mais bacana, são preços realmente de atacados. Então, Feliz Natal para vocês e eu tenho certeza que o Natal vai ser muito especial indo lá conhecer a loja deles. A gente continuando aqui então, vamos entrar no quadro de mitos e verdades, tá, Sofia? Eu vou te fazer uma afirmação e tu vai me dizer se é mito ou verdade. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Telas sempre fazem mal ao desenvolvimento infantil. Mito. Se o conteúdo é educativo, a criança pode usar sem limites. Mito.
Criança faz birra ao desligar porque já está viciada em telas. Mito. Assistir junto com adulto torna o uso mais saudável. Verdade. Telas antes de dormir não atrapalham o sono. Mito. Videogame prejudica a atenção e o comportamento. Mito. Qual é a dica de ouro assim, que tu daria para esses pais, para essas famílias? Uma dica de ouro que eu posso dar para as famílias é pensar que as telas, elas fazem parte dessa geração, elas não vão parar de fazer e a gente precisa integrar de uma forma saudável e mostrar também esse uso saudável enquanto adultos, né? E eu sei que as rotinas das famílias são muito puxadas, muito corridas, né? Então também pegar leve, né? Os pais consigo mesmos, né? São tantas cobranças e talvez introduzir a tela de uma forma saudável, né? Um uso em conjunto, quando possível, um conteúdo mais educativo é essencial para a gente conseguir auxiliar as crianças a fazer um bom uso desde cedo. Sofia, quero agradecer tua presença aqui no programa Mãe Sem Culpa. Foi assim, ó, que programa maravilhoso. Eu tenho certeza, assim, ó, que tu deu uma iluminada nessas famílias que estavam precisando escutar isso, entendeu? Porque é muito julgado, né? As telas, as fotos só bomba, né? Em cima das telas, mas também pode ser algo... A gente tem que usar elas ao nosso favor, né? Então pode ser algo positivo, né? Isso tu nos ensinou hoje, então fico muito grata pela tua presença aqui, muito honrada pela tua vinda, muito obrigada. Obrigada eu pela oportunidade, espero que tenha sido útil para as famílias que estão escutando o programa. Então tá, e eu tenho aqui um presentinho da emissora e do Mãe Sem Culpa para ti. Ai, obrigada. E agora, então, eu vou finalizar o programa com uma mensagem muito linda e acolhedora para você aí de casa. O uso de telas, como todas as ferramentas, pode ser benéfico quando é utilizado com equilíbrio. O importante é termos consciência de como e quando elas entram em nossas vidas, tanto para nós quanto para os nossos filhos. A tecnologia pode ser uma aliada do aprendizado, da comunicação e do entretenimento, mas deve ser utilizada com limites e com a presença atenta de quem está ao nosso redor. O tempo com os nossos filhos, os momentos de brincadeiras e as conversas ao vivo são insubstituíveis. No entanto, também é importante que nós, como pais, como mães e responsáveis, saibamos utilizar as telas de forma consciente para o nosso bem-estar e para dar o exemplo aos nossos filhos. O equilíbrio é a palavra-chave, que a tecnologia seja uma ferramenta positiva e não um obstáculo, para a relação de afeto e convivência seguir saudável. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.